Olá pessoal, o meu nome é Jaime Antônio Ferreira. Eu nessa oportunidade quero apresentar um livro que eu escrevi, né? Eu sou autor desse livro aqui, O Vestígio Misterioso, né? Foi um livro que eu tinha a ideia de escrever ainda no tempo da infância, né? E eu consegui colocar a minha história, né, que eu tinha no papel e saiu esse livro aqui. É um livro. Olha só a capa do livro, que é uma capa interessante até, né? O título dele é um título, O Vestígio Misterioso. É um título assim bem interessante também, curioso. E se vocês forem ver aqui a leitura, é uma leitura leve, fácil, nada muito rebuscado aí o vocabulário. Não tem também nada chulo, né? É uma leitura completamente compreensível, né? Então aqui vocês vão ter um livro bom de ler, uma história boa. E esse livro aqui ele está à venda nos sites aí da internet, né? Um preço, um preço até bom, né? Não é nada muito caro também, mas existe ele da forma e-book, né? O livro eletrônico. É um livro que está então na internet e vocês podem adquirir. Eu gostaria que adquirissem e me dessem o retorno aí, o que é que acharam da minha história. Então, eu vou dar aí para vocês um resumo, né? Essa história ela é passada, ela se inspira no início dos anos 1960. Eu era ainda uma criança. Eu tinha ali meus 8 anos de idade, em 1962, precisamente, quando é o ano que se passa essa história. É o mesmo ano da Copa do Mundo do Chile, né? Houve aquela Copa do Mundo do Chile em que o Brasil foi bicampeão mundial, né? Naquele tempo a luz elétrica era recente, havia chegado há pouco, não era nada, ainda estava começando, né, a luz elétrica. A TV também, a TV ainda era preta e branca e ainda era bem atrasada, aquela TV preta e branca bem atrasada, quem tinha TV preta e branca era muito pouca gente. E assim foi o ano de 1962. As pessoas na cidade de Recanto do Agreste, que é a cidade que eu criei desse livro, elas tinham a sua atividade ali entre o campo e a cidade, né? Eles tinham aqueles hábitos agrícolas, né? Eram o pessoal, os agricultores. Então muita gente que morava na cidade trabalhava no campo e muita gente que morava no campo trabalhava na cidade. É, então essa história é o seguinte: naquele ano de 1962, como os anos 60, né? Quase todos assim. O pessoal, principalmente o pessoal do Nordeste, de todo o Brasil, estavam se caminhando, muita gente para São Paulo, muita gente viajava para São Paulo, porque lá em São Paulo estava sendo, ali o progresso era lá, todo mundo viajava para lá para procurar ter um futuro melhor, né? E assim aconteceu com os irmãos Guilherme e Maria Eduarda. Eles foram para São Paulo, um por um motivo, o outro por outro, mas foram para lá e havia naquela época, naquele tempo, a comunicação era grandemente por cartas, né? Então Guilherme, uma certa tarde, quando chegava em casa, quando chegava em sua morada lá na pensão, ele recebeu uma carta da mãe dele que deixou ele completamente preocupado, muito preocupado mesmo com o que estava acontecendo na fazenda Providência, lá onde os pais deles moravam, em Recanto do Agreste. Então ele resolveu ir para a fazenda, resolveu viajar de ônibus, levou ali, naquele tempo se levava 8 dias de viagem, né, de ônibus para chegar, ou até mais. E ele fez essa viagem, quando chegou lá em Recanto do Agreste, já era bem tarde, bem de tardezinha, e ele, por isso, resolveu deixar a viagem para a fazenda no dia seguinte. Dormiu em um pequeno hotel da cidade e deixou para o dia seguinte. Só que antes, ali à noitezinha, ainda à noite, ele resolveu dar uma saída, né, para espairecer ali, saiu
pela rua, uma lua bonita ali, fresquinho, né? Em meio àquele calor que fazia, a noite era fresquinha, chegava aquele frescor do campo em volta da cidade, né? E ele resolveu sair, foi então. Cidades interior geralmente tem uma igreja, uma coisa assim, onde reúne pessoas em volta ali, onde é o lugar mais assim, onde tem mais movimento, né? E ele foi até ali à frente da igreja, ficou por ali, tinha um coreto, ele fica ali no coreto, deixando o tempo passar, e de repente chega alguém ali e chama pelo nome dele. Ele conhece a voz. E aí quando ele vê, chega uma moça, e para ele é uma surpresa, porque era justamente uma mocinha lá, uma menina que ele tinha interesse em namorar com ela, né? Chamou pelo nome dele, chegou até ele e então perguntou assim: Guilherme, você recebeu algum telegrama? Você tá. Quem me avisou? Quem mandou um telegrama para você? Então isso aí deixou o Guilherme muito chocado. E isso aí foi então uma. Então ele, quando saiu de São Paulo, tinha a notícia que recebeu na carta. E quando chega nessa ocasião, ele é chocado com essa notícia aí. Então o que acontece? A menina começou a contar para ele devagarinho, né, até chegar a contar para ele o que realmente aconteceu para ele, que era motivo dele ter recebido um telegrama. E só ao final ali, depois de algum tempo que ela deu a notícia mesmo, o que aconteceu foi o seguinte: os pais deles foram assassinados. Os pais de Guilherme e Maria Eduarda foram assassinados. Então isso daí deixou ele super revoltado, né? Então aí o livro começa a partir daí, né? Aquela carta que recebeu, a viagem, essa notícia, aí é desenvolvido o livro, né? Então, o nome do livro aqui, O Vestígio Misterioso. Por que vestígio misterioso? Qual seria então aqui a ligação com a história do livro? Existe nas cenas desse crime lá, dos assassinatos, um vestígio que realmente veio a ser um vestígio misterioso, porque ninguém sabia o que era aquilo, né? Inclusive, quem foi preso como culpado foi uma pessoa lá que não tinha nada a ver com o que aconteceu. Foi um inocente. E depois de muito tempo, quando se descobriu aí o vestígio misterioso que era, foi que essa pessoa foi liberada da prisão, né? Mas é um caso assim bem interessante. Então, os personagens desse livro aqui, então, são o Guilherme e Maria Eduarda, que são irmãos. Ramiro, que é o vizinho que está em questão, né? Tem essa questão de terras lá, que todo mundo suspeita dele. E tem esse Nascimento, que a ele é atribuída a culpa de ter sido o responsável pelas mortes na Fazenda Providência. Então, senhores e senhoras, pessoal que gosta de ler, os amantes da literatura, espero que vocês adquiram o livro e façam aí uma avaliação. Mande para mim um comentário dizendo o que acharam do livro. É o meu primeiro livro, né? Eu talvez venha escrever mais alguns, e esse é o primeiro aqui. Então eu queria ser avaliado por alguém, gostaria, né? E muito obrigado, é tudo que eu tenho a dizer hoje. Está feita a apresentação.